E agora vai conversar com a Aline Canuto, nosso analista e cientista político, Dr. Luciano Galindo. Todas as sextas-feiras, vocês conferem aqui na Rádio Palmeira FM 104,1, no programa Embalo Total, do Anselmo Robério com Aline Canuto. O comentário abalizado do analista político, o advogado Dr. Luciano Galindo. Fiquem por dentro dos bastidores da política. Bom dia, mas muito bom dia, competentíssimo doutor Luciano Galindo. Conforme a gente tinha mencionado durante esta semana, queria que o senhor abordasse hoje em seu comentário abalizado, tá? Em seu comentário onde faz uma análise muito minuciosa, com conteúdo, com muita propriedade, uma vez que o amigo também é operador do direito, militante há mais de 3 décadas, não é, doutor Luciano Galindo? Quase 4, se não estou equivocada. Deus lhe abençoe, colocando sempre Deus acima de tudo. O que é que está acontecendo na saúde em Palmeira dos Índios? Doutor Luciano Galindo, seja super bem-vindo. Manhã de sexta-feira, dia 11 de abril, é com Vossa Excelência. Doutor Luciano Galindo, o advogado e analista político. Bom dia, Aline Canuto. Bom dia, seus rádio-ouvintes, telespectadores do seu canal do YouTube. Bom dia, Palmeira dos Índios e região. Como você está, Aline? Tudo bem? Espero que sim. Aline, conforme tínhamos já previsto, na minha fala de hoje, no meu comentário de hoje, queria voltar a tocar no assunto da saúde em Palmeira dos Índios, onde o que era antes continua nesse governo. Os políticos que estão à frente do governo municipal, de fato, não mentiram. Todos os erros que eram de antes continuam acontecendo. Ou seja, aquele jargão da campanha, a continuidade, de fato, está sendo executado, ou seja, a continuidade do que não presta, do que é ruim, do desprezo pelo ser humano, da saúde capenga, da falta de remédio, da falta de profissionais, e quando os têm, não dão conta, e a população gritando, inclusive até, em alguns casos, como já vimos e bem divulgado, falecendo. Não é para menos, porque vocês podem perceber que desde a gestão anterior até agora só se faz política com a saúde. Não se faz atendimento, não se faz prestação de serviço autêntico e verdadeiro. Se faz política com recurso público destinado e recurso carimbado para a saúde. Vejamos bem, nós tivemos a abertura de uma pediatria em plena véspera de período eleitoral. E essa pediatria foi inaugurada sem ter pediatra na época. Vejam em que situação é colocada a gestão da saúde para a população de Palmeira, mas a população, e alguns gritam, a maioria silenciou, pois, como eu dizia, foram engolidos por contratos e benesses que afetavam a relação política eleitoral daquele período, ou seja, na eleição passada, no ano passado. Esse foi um dos fatos. Se gastou rios de dinheiro na reforma na UPA para inaugurar, dinheiro da saúde, que poderia ser aplicado em exames, em cirurgias, e destinado a realmente tratar a saúde daqueles que batem a porta da saúde e que têm o direito
Político nenhum está prestando nenhum favor. É um direito do cidadão e um dever da administração pública. Pois bem, fizeram uma pediatria no prédio da UPA que não funcionou, inauguraram sem ter pediatra e foi aquele caos que toda a imprensa divulgou. Depois pegaram mais recursos ainda, recursos públicos, e transferiram essa pediatria para um anexo do prédio do hospital de Palmeira dos Índios. Ou seja, dinheiro para a reforma, para isso, para aquilo, mas a população gritando por exames e por cirurgias até mesmo emergenciais, exames caríssimos e de urgência que a população necessita, e aquela velha triagem na Secretaria de Saúde fazendo corpo para político A, B ou C, continuou selecionando e deixando muita gente de fora, muita gente necessitada e com exames urgentes, com cirurgias urgentes de fora. Ora, não restava outro caminho, e o que eu sempre oriento aqui, procurar o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão de fiscalização externa e está com as portas abertas para que você chegue e faça a sua denúncia. Outra situação foram gastos excessivos e fora das emendas, a emenda é extra, mas gastos excessivos com obras de saúde e contratação. Ora, em pagar folha paralela e excessiva de contratados com recursos do percentual destinado à saúde. Quem paga? Foram solicitados documentos da gestão de verbas. A Câmara de Palmeira, no início dessa gestão, andou solicitando, mas depois recuou e deu dito pelo não dito. Mas foram gastos enormidades de recursos, com contratações, inclusive, muitas das vezes inúteis, apenas para fazer cabedal político-eleitoral. Mas a população aceitou e hoje grita, revoltada, pois, como disse no início da minha fala, é a continuidade do caos na saúde. Uma situação bastante peculiar, eu digo porque eu já vivenciei, conheço isso muito bem, é que o percentual, a alegação, eu vou dizer assim, a alegação do município, do governo, de que não tem dinheiro para bancar exames tais ou quais da população, não cola, isso é mentira. Que falta recurso, é mentira. Porque todos sabemos que é obrigado um percentual do FPM ser destinado para complementar a saúde. É o chamado repasse constitucional do limite que o executivo tem que passar para ajudar nas ações de saúde. E muitas das vezes, eu já vi muito isso nas minhas andanças que fiz nesse estado e até fora do estado, como advogado, sendo parecista, né, em muitos casos, fui parecista, ou seja, dando parecer que em processos dessa natureza administrativo há uma maquiagem e não há o verdadeiro repasse. E quando há o repasse, há o retorno. E eu ficava indignado quando eu via isso. Eu era apenas um advogado, eu apenas dava parecer na situação legal ou não, e eu dava parecer contra. Tanto é que muitos municípios que eu trabalhei, hoje não trabalho mais em órgão público nem município, porque peguei nojo, muitas das vezes eu dei parecer contra, quando eu via que não era legal e moral aquela situação. Pois bem, a assertiva do município de que não tem recurso é mentira. Recurso tem e muito. Basta mostrar os extratos de repasse de verbas destinadas à saúde para
serviços, não é para construir pedra, nem tijolo, nem ferro, nem cimento, não, é para serviços. Essa situação é uma situação que deixa a população à mercê de doenças e enfermidades e seu agravamento. Não adianta mentir. Dinheiro tem. Muitas pessoas da população precisam de ressonância magnética, de exames do coração, precisam de tomografias, precisam de exames laboratoriais que só são feitos em estados e capitais. E o município, quando vai à saúde, ou demora agravando a doença do cidadão, ou diz que não tem recurso. É mentira. Vá ao promotor de justiça. População, vá ao promotor de justiça, ao Ministério Público, leve seus documentos de saúde e lá dê entrada num pedido para que o Ministério Público determine ou entre com processo contra o município. Dinheiro existe, eu lhes asseguro, dinheiro existe. Outra questão que tem levado a esse caos é o uso político eleitoreiro da saúde. Isso tem que ser combatido, eu já falei muito, inclusive o ano passado, mas continua do mesmo jeito. Agora a população tem que saber os caminhos de ir lá e questionar e denunciar, porque não fica esperando de Câmara de Vereador nem de ninguém. Vá você mesmo e faça. O prédio do Ministério Público fica ali de frente ao Colégio Estadual Humberto Mendes. Nos dias úteis de trabalho, vá lá, leve seus documentos e dê entrada. O Ministério Público, esse órgão de controle, tem resolvido muitas situações, porque se você for esperar pela palavra e boa vontade do governo local na questão da saúde, ou seu problema de saúde se agrava, ou você vai morrer. Não espere. Ah, não tem dinheiro. Ah, o exame só para daqui a 3 meses. Não. Situações de emergência, inclusive perigosas, precisam do imediatismo no atendimento. Não espere. Saia assim, não brigue, saia simplesmente do prédio e se dirija ao promotor, ao Ministério Público. Porque a nossa saúde está um caos e vai piorar. Porque vem aí um período eleitoral novamente e o cidadão que foi prefeito é candidato e está usando a máquina e usará a máquina eleitoralmente. Então, aquele que for agraciado receberá, mas aquele que estiver doente e morrendo, que não for da graça do cidadão, vai morrer à míngua. Então, escutem-me, vão ao Ministério Público e não fiquem à espera nem à mercê da benevolência, entre aspas, de político algum. Tá certo, Aline? Então a situação da saúde de Palmeira é essa. Nos corredores a política continua destruindo a saúde. A salvação é recorrer aos órgãos de controle. Nesse caso, eu recomendo também a Defensoria Pública. Vá à Defensoria ou vá ao próprio Ministério Público e faça valer o seu direito de cidadão. Aline, quero agradecer pela participação de hoje, agradecer à Rádio Palmeira FM e que os seus rádio-ouvintes fiquem alertas para todas essas situações. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e sigamos em frente com Jesus Cristo. É nossa bandeira de luta. E eu digo, a minha luta é contra a corrupção. Embalo total do Anselmo Robério, com Aline Canuto. Esses conhecem o seu público e vem a notícia como serviço.